aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor, mais um vídeo no ar. Ultimamente, o elenco do Fluminense tem dado o que falar. Vocês têm comentado muito aqui nos meus vídeos que o Fluminense não tem time para 3 competições, que o Fluminense tá com um elenco pobre, tá com um elenco desfavorecido e tudo mais. E aí também tem surgido os boatos de novas contratações para o nosso querido tricolor das Laranjeiras. Então, juntando o útil e o agradável, eu tive a ideia de trazer esse vídeo para vocês, no qual a gente vai bater um papo. O que está acontecendo com o elenco do Fluminense? Essas possíveis contratações podem ajudar o time? Será que realmente o Fluminense está com o elenco mais fraco para poder jogar 3 competições? Você só vai saber se você continuar assistindo o vídeo. Se você tá chegando aqui agora, se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Inclusive, gente, 60% das pessoas que assistem meu canal não estão inscritos ainda. Então, galera, o que você tá esperando para se inscrever aqui no canal, já que você gosta tanto de assistir os meus vídeos? Eu tô tentando chegar aí nos 2.000 inscritos, ó, há um tempão, a gente tá quase lá. Então, por favor, você é o único que pode me ajudar a bater essa meta. Lembrando que quando a gente atingir os 2.000 inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial do Fluminense, da comissão técnica, da coleção passada da Umbro. Então, assim, só depende de você pra gente poder chegar aos 2.000 e pra você poder concorrer a essa camisa. Por favor, me ajuda, eu preciso muito da ajuda de vocês pra fazer o canal crescer. Bom, então vamos lá. Vamos pro vídeo que é o que interessa. Ultimamente, vocês têm comentado muito aqui nos meus vídeos falando: Giovana, o Fluminense não tem time pra jogar 3 competições. O Fluminense tá carente quando a gente tem um time B, um time C. E o que acontece? Eu achei interessante essa discussão, primeiro porque é uma coisa que vocês vêm falando muito, então eu acho que de fato é uma opinião generalizada. Não generalizada, né? Mas uma opinião que de fato muitos de vocês estão tendo. Então eu acho legal a gente debater sobre isso. O que eu acho, gente? A minha questão é o seguinte: a gente tá num ano confuso demais ainda por conta da pandemia. Então a gente tá tendo um calendário que os jogos são muito próximos um do outro, né? E acaba embolando. Isso exige que o elenco rode mais. Isso exige que a gente acabe indo com um time B, um time C para determinadas competições, porque a gente está participando da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão ao mesmo tempo. A questão é a seguinte: não é só a gente que está passando por isso. São todos os clubes que estão nessa mesma situação. Então, se você não for um Grêmio, por exemplo, que caiu de tudo e só está focado no Brasileirão, você vai ter problemas. Agora, se o Fluminense começar a cair nas outras competições e acontecer o que aconteceu com a gente no ano passado, os problemas com relação ao elenco não vão ser tão grandes assim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, de fato, prestar atenção. Porque não é uma coisa que está acontecendo só com a gente. É uma coisa que está acontecendo com todos os clubes que estão na mesma situação que nós. O nosso calendário está muito apertado. E ainda que não estivesse, participar de 3 competições já exige um nível de rotatividade maior de elenco. E nosso treinador Roger Machado sempre diz que o Fluminense não tem tempo suficiente para treinar para que ele faça as mudanças que ele gostaria. Me desculpe, Roger, para mim isso não é um argumento consistente, porque, nesse caso não é, porque, como eu falei, todos os clubes estão passando por isso. Então a gente tem que saber se adaptar a isso. Tendo isso em vista, gente, eu pelo menos vejo que eu não espero o mesmo futebol jogado da equipe titular e da equipe reserva. O que significa que quando o Fluminense vai com uma equipe reserva, é claro que eu não vou exigir um nível técnico tão aprimorado como na titular, porque senão esses atletas reservas seriam titular. Mas a questão é que ainda assim eu acho que tem que ter uma regularidade, e isso não está havendo no Fluminense. Não está acontecendo. A gente está vivendo uma gangorra na qual a gente vem de uma partida excelente, como foi contra o Cerro, chega pegando
lanterna da competição, como foi contra o Grêmio, e joga daquela maneira ridícula. Então, isso a gente tem que consertar. E isso se dá pela variação do elenco. Isso é um problema dos jogadores? Talvez, mas sinceramente eu não acho que o nosso elenco reserva seja tão inferior assim ao nosso elenco titular. Eu acho que isso é uma questão de treino, tá? Isso é uma questão de treino. É uma questão de você saber encaixar teus jogadores que vão variar no elenco. É uma questão de você saber preparar esses jogadores para as possíveis competições. E também é você saber escalar o teu time. Porque quando a gente for de Wellington e Luca, a gente não pode esperar grande coisa. Eu sei que tem muitos torcedores que querem dar uma chance pro Luca, mas eu, Giovana, não consigo ser assim com o Luca ainda. Não é um jogador que me agrada, assim como o Wellington. Então, por mais que nosso elenco reserva não seja tão inferior assim ao nosso elenco titular, eu sinto que algumas peças são muito determinantes para o time ter um resultado inferior, como o Wellington e Luca, por exemplo. Então, o Roger tem que começar a ver uma maneira de mexer nessa equipe reserva, de encaixar peças melhores, para que a gente consiga ter resultados mais consistentes. Dito isso, né, passando por essa questão de não ter elenco para jogar 3 competições ao mesmo tempo, o Fluminense está trazendo aí, querendo trazer, na verdade, tá aí uma especulação na mídia, rodando pelas redes sociais também, o nome de 3 jogadores, Nonato, Darlan e Léo Chu. Desses 3 nomes, o que mais me anima, tá, pra mim, é o Léo Chu. Talvez porque seja o jogador entre esses 3 nomes que eu tenha visto mais jogando, que eu conheça mais o trabalho. Pode ser, mas eu acho que seria uma boa contratação para o Fluminense. Eu acho que é um jogador bom, não é um Pelé, nenhum desses 3 é um craque que vai mudar a vida do Fluminense completamente, mas ele viria por empréstimo a princípio e eu não vejo motivos para não trazer o jogador, sendo por empréstimo, tá? Deixando bem claro que tem que ver as cláusulas do contrato, tudo bonitinho, pra gente não ter problemas, como a gente tá tendo com o Caio Paulista, por exemplo. Mas isso deveria ser uma questão óbvia, né? Então, Léo Chu me anima muito. Eu acho que pode ser uma boa contratação para o Fluminense. Ele é ponta. Ah, Giovana, mas a gente já tem ali vários pontas. Ok, mas a gente acabou de tratar de um assunto que é rotatividade de elenco. Então eu não vejo por que não trazer mais um, tá? E tendo em vista que Kaique, Luiz Henrique, o próprio Biel até agora estão oscilando por inúmeros motivos, gente. Eles são meninos, são mais novos que eu, ou têm até a minha idade, 22 anos. O Kaique é bem mais novo que eu, mas enfim, acho que o Biel e o Luiz Henrique também têm aí volta de 20 e pouco, mais de 22 eu sei que eles não têm. Então são meninos, e é óbvio que eles vão oscilar, né? Então é interessante a gente ter um ponta a mais. E o Caio Paulista também fica muito sobrecarregado, então por que não? E o Léo Chu acho que pode ser uma boa aposta. Quanto ao Nonato, confesso pra vocês que eu não conheço tanto o futebol dele como eu conheço do Léo Chu. Mas eu sei que na temporada de 2019 ele fez uma excelente temporada pelo Inter. E eu fui pesquisar sobre o jogador, e aí também já chegando aí no Darlan, que é até engraçado que eu confesso que eu não conhecia Darlan, e eu fui pesquisar aqui em casa entre meu pai, meu irmão, meus tios, e também ninguém conhecia o futebol do Darlan. Se você conhecer até, por favor, deixa aqui embaixo seu comentário para eu poder compartilhar aí com a galera o que você acha desse jogador. Mas é claro que eu fui fazer uma pesquisa, né, para poder vir falar aqui com vocês nesse vídeo, e as pessoas têm uma visão muito positiva sobre Darlan e também sobre o Nonato. Mas o Nonato eu já conhecia, como eu falei pra vocês, eu sei que ele fez uma boa temporada pelo Inter em 2019, se eu não me engano. Mas aí, nos últimos anos, né, 2020, 2021, ele tem ficado mais encostado no Inter. Mas isso não apaga a boa temporada que ele fez. E fui conversar com torcedores colorados, com amigos colorados que conheço, e falaram bem de Nonato. Então parece ser também interessante, principalmente para poder conversar ali no nosso setor da volância, né, que é onde ele atuaria.
E eu sinto que ele pode até fazer um pouquinho mais da função do Iago ou do Martinelli. A gente até conversou um pouquinho sobre isso na live que eu fiz ontem, na live feminina lá no Pitaco Tricolor. Então é interessante. O Darlan, entretanto, gente, por mais que o Fluminense queira trazer o jogador, o Grêmio parece não querer liberar, tá? Então eu acho que o Darlan a gente não deve nem falar muito, porque, pelo visto, ele não é uma realidade. Mas o Léo Chu e o Nonato parece que sim. E também tem aí, né, um burburinho falando que o Nonato vem pela troca do Miguel e parece que isso não é verdade, tá? Inclusive, eu acabei de pesquisar sobre isso também, e pelo que eu li e pelo que eu vi, o Inter não tem interesse no Miguel, mas o Fluminense estaria apto a fazer essa troca. Opa, quase que a minha câmera caiu aqui. O Fluminense estaria apto a fazer essa troca, mas parece que é o Inter que não quer realizar essa troca. Então, ainda não temos informações oficiais, a gente tá pegando informação um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, e por mais que esteja esse burburinho de trocar pelo Miguel, né, de vir o Nonato e o Miguel, parece que isso não vai acontecer. Mas não exclui a vinda do Nonato pro Fluminense. E a vinda do Léo Chu também não. Dentre esses três aí, parece que a vinda do Léo Chu é a mais certa e é a que mais me anima. Como eu já falei pra vocês, acho que seria uma boa. O Nonato também eu não descartaria, tá? Então, pensando na rotatividade do elenco, pensando que a gente precisa renovar o elenco, que a gente precisa manter a regularidade nas nossas atuações, porque estamos em 3 campeonatos ao mesmo tempo e espero eu que o Fluminense continue assim e consiga até chegar na final, pelo menos, da Libertadores ou da Copa do Brasil, o que eu acredito que vai acontecer. Tá? Chegar na final dos dois, gente, eu já não cravo, mas eu sinto que eu tenho essa confiança de que pelo menos uma final aí o Fluminense vai conseguir chegar, então é importante que a gente tenha uma rotatividade de elenco produtiva e que consiga manter essa regularidade que a gente não está tendo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal e, claro, de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima!